pessoas declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre-me o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre-me o teu querer. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje, em nosso programa, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui conosco o querido pastor Alexandre Guilherme. Ele é da Igreja de Madureira Portas Abertas, uma igreja vizinha nossa aqui, que eu passo lá sempre vejo aquela multidão lá, pastor, aquele povo cultuando ao Senhor. E é uma honra para nós, uma alegria receber o Senhor aqui conosco no nosso programa. Pastor, é uma honra poder estar aqui. Eu tenho certeza que nesse tempo nós poderemos desfrutar daquilo que os céus têm marcado e têm marcado em toda a entrevista que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado. Eu sei que a agenda do senhor é bem extensa e ainda assim o senhor conseguiu dedicar esse tempo, então eu agradeço muito, né? Obrigado. Pastor, falando então, já que a gente está falando da igreja, né? Igreja Portas Abertas, fala um pouquinho pra gente da igreja, do seu ministério, como começou. Eu tive o privilégio, pastor, há 14 anos atrás, eu fui trago pela mão de Deus para um pastor que dorme no Senhor, chamado Betinho, para Belém do Pará. E nós começamos o nosso ministério ali no Curiotinga. Do Curiotinga nós estendemos até o Templo Central. E há 8 anos, exatamente há 8 anos, nasceu o ministério da igreja Portas Abertas. E nós estamos há 3 anos filiados à grande convenção de Madureira, debaixo da bênção sacerdotal e das mãos do nosso bispo Abner Ferreira, lá no Rio de Janeiro, a terra do Senhor. Pronto, benção, né? E eu sou de Minas, né? Eu sou de nosso, Belo né? Horizonte. Belo Horizonte, terra e boa estamos demais. aqui há 14 anos, militando e trabalhando para o Senhor Jesus, entendendo que fazemos parte do mesmo exército, né, pastor? Não existe uma placa denominacional. Eu sempre uso aí na nossa igreja um jargão que se placa de igreja fosse boa, ela não pegava nem chuva e nem sol. O que faz não é uma placa. O que faz é que nós somos unidos pelo sangue do Cordeiro que comprou e nos resgatou pela sua preciosidade. Amém. Pastor, deixa eu ver se eu entendi. O senhor falou que a igreja Portas Abertas aqui, ela tem somente 8 anos? 8 anos. 8 Meu anos. Deus, quanta coisa 8 aconteceu anos, em 8 nós temos né, hoje 14 congregações, temos um povo que está conosco. Durante 6 meses, pastor, aqui na nossa igreja, era metade somente. Nós estendemos e construímos aquele outro espaço. O São Paulo cedeu um espaço que cabia mais ou menos 200 pessoas, mas a gente, durante 6 meses, pregamos para 20 pessoas. E quando nós entendemos que era perseverança, né? Eu costumo dizer que todo cristão precisa e tem a necessidade da bênção da permanência. Quando você tem a bênção da permanência, ainda que o resultado não pareça o que você gostaria que acontecesse, mas se você permanecer, você é capaz de evidenciar milagres da parte de Deus. Que benção, pastor. Em tão pouco tempo, Deus já fazendo tanta coisa, né? Se porventura você que está assistindo, você ainda não conhece a Igreja Portas Abertas, vá lá, visite. Toda vez que como é vizinho nosso aqui, a gente passa lá em frente todo dia. Irmãos, é gente
Para tudo que é lado, né, pastor? 1000 cadeiras, pastor, 1000 cadeiras. Gente ali em pé, que benção, né, E pastor? o Senhor tem nos honrado nas quartas-feiras, na sexta-feira e domingo à noite é um tempo especial. O crescimento, a gente sempre diz que vem do Senhor. E a gente não entende como Deus fez isso, mas aceitamos o que Deus fez. Pastorzão, uma das temáticas também bem forte da Igreja Portas Abertas, né, é o profético, né? Deus tem usado vocês de maneira poderosa, seu filho também, né? Vamos marcar para trazê-lo aqui também, Sim, Alexandre né? Júnior. Pronto, pastor. E como é que acontece? Como é que vocês trabalham essa área na igreja? Pastor, o senhor sabe que a raiz assembleiana, ela começou lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, quando Deus escreveu o nome do Pará, Dana Gunavini e Daniel Berg, uma direção que nós entendemos que seja a mesma direção que está escrita ali no livro de Coríntios, capítulo 12, Coríntios 13, 14, que trata dos dons espirituais. A Bíblia diz que uns recebem o dom de profecia, outros de revelação, outros de interpretação. E a Portas Abertas, ela nasceu porque essa raiz era muito evidente na minha avó. A minha avó é uma carioca, ela foi uma das primeiras mulheres a receber o Espírito Santo, que era oriundo daqui do Belém do Pará, porque dentro da nossa temática, Belém do Pará foi a cidade que foi impactada, onde surgiram os primeiros cristãos a falarem línguas estranhas, e a partir daqui se estendeu para o Nordeste, e como o Rio de Janeiro, ele tem uma fonte muito ligada a João Pessoa, a Paraíba, ao Recife, isso foi levado para as comunidades. Hoje é comunidade, mas é chamado de favela no Rio de Janeiro, e os crentes começaram a ser impactados com essa ação do Espírito Santo. A minha avó, ela serviu a Deus 89 anos. Benção. Durante 89 anos, ela serviu a Deus falando em línguas estranhas, e um dia ela orou por mim, e o Espírito de Deus me conectou, que nós chamamos de transferência. O mesmo que Imei Sempre McPherson passou para a Igreja do Evangelho Quadrangular, aquilo que Keter Coma passou para o Benihim e para os neos pentecostais. E a gente acredita nessa graça que nós, com o manto no lugar certo, porque eu creio que eu estou na cidade do avivamento. Benção. Eu creio, e é profético, né, pastor, que nós estamos no lugar certo, porque cantar e sopra sobre isso, diz, vem tu, vento sul, assopra vento norte, e não tira o aroma. Então nós acreditamos que Belém do Pará vai ser a cidade que Deus vai impactar com um grande avivamento. Lógico que o avivamento não pertence a um local, não pertence a uma denominação, mas pertence a um povo. Esse povo é o povo que busca por esse avivamento. Pastor, eu vou dizer para o senhor, eu amo Belém do Pará, como a gente estava conversando antes aqui da gravação. Para mim, realmente, Belém é uma cidade diferenciada. Diferenciada. Eu tive o privilégio de morar em norte, sul, leste, oeste, em vários estados, mas o que acontece aqui nessa cidade é algo muito especial, né? Deus, aliás, daqui surgiu tudo, o pentecostalismo, que foi para o Brasil inteiro, né? Então eu creio que o que Deus está fazendo aqui nessa cidade é algo muito especial para os nossos dias, né? Eu creio. Até pelo carisma, né, pastor? Eu sou mineiro, o senhor é carioca, e a gente vive, a gente não tem mais essas coisas das pessoas darem um bom dia, o boa tarde, de cumprimentar a gente. Eu já tive o privilégio, como o senhor, de pregar de ponta a ponta nesse país, pela bondade de Deus. Eu comecei o meu ministério, eu tinha 19 anos. Benção. Hoje eu estou com 43 anos. Então, nesse tempo, nessa busca, nesse afã de ir, já tive o privilégio de ir em 37 países. Benção, pastor. Pela bondade de Deus. E todas as vezes que eu vou, eu volto para casa. Eu sinto que aqui é a minha casa. Não é só o amor da igreja. Quando eu falo da igreja, eu falo da igreja de Jesus espalhada na face da terra, mas eu falo desse carinho, desse despertar que Deus deu ao paraense. A gente não acha isso em qualquer lugar. Isso aqui não é um adágio. O que eles têm de forma, de grandeza. Eu sempre digo que a gente é bom,
mas existe gente melhor do que a gente. Eu aprendi isso a partir de Belém do Pará. Pastor, eu também sou suspeito de falar, porque daqui a poucos anos, permitindo Deus, eu me aposento, né? Mas às vezes quando o pessoal me pergunta, você quer ir para onde quando acabar tudo? Eu falo, gente, me deixa quieto aqui. Essa terra aqui é muito boa, né? Eu vou ficar por aqui mesmo, né? Pastorzão, vamos falar um pouquinho mais sobre a Igreja Portas Abertas. Assim, quais são os planos, os projetos de atividades futuros, algo que vocês estão assim planejando de impacto para fazer Pastor, quanto nós igreja? temos, eu não sei se o senhor sabe, nós temos hoje um restaurante de mendigo. Que bênção, lá dentro de pastor. Barcarena, que nós servimos 150 quentinha todos os dias. E a Igreja Portas Abertas, ela tem um desenvolvimento social. Por eu ter passado muita necessidade, né, quando eu aceitei Jesus, nós desenvolvemos ao ponto da nossa igreja, e eu quero que na próxima ação de outubro o senhor esteja comigo, nós levamos para a região ribeirinha todo mês 300 cestas básicas. Bênção, pastor. É um trabalho de impacto. E um dia alguém me fez uma pergunta, por que a igreja se desenvolve tanto esse trabalho social? Porque nós entendemos que Isaías 58, quando fala acerca do jejum, ela diz que nós temos que soltar a ligadura da impiedade e trazer suprir a necessidade de quem tem necessidade. Então, o grande poder e a grande graça da Portas Abertas, apesar que as pessoas nos destacam através dos dons, da revelação, da cura divina, o nosso trabalho é social. Nós nascemos para servir os outros. Nós temos a Casa de Isabel, que é um projeto que começou agora, tem 3 meses. Nós alugamos uma casa aqui dentro da vila, e dentro dessa casa nós tiramos 4 velhinhas que estavam em situação de risco, sendo abusadas por netos, por filhos, que recebiam as suas pensões, e elas eram abusadas por palavras, apanhavam. E uma delas foi a que me sustentou quando eu cheguei aqui há 14 anos. Ela me deu comida há 14 anos atrás, e hoje a gente, de alguma forma, a gente tem retribuído isso. Então a Igreja Portas Abertas é marcada por esse trabalho social. É o restaurante de mendigo, as 2 casas de recuperação. É uma igreja que com 8 anos a gente estendeu o trabalho social, né? A gente tem a Casa de Recuperação em Outeiro, a gente tem a parceria com a Rosa de Saron, na Júlia Cefé, que a gente doa lá 15 a 30 cestas básicas. Então esse é o trabalho social da Igreja Portas Abertas. A Portas Abertas, ela entendeu que o pouco ou muito do que Deus tem nos dado, a gente tem feito. É aquela palavra de Tiago, pastor, que diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Então, a gente tem feito esse trabalho social, que eu quero, a partir de hoje, acreditar que Deus está levantando aqui uma parceria. Amém, pastor. A igreja, né, que está aqui dentro da capela, e lá essa equipe, filmar, para as pessoas verem, pastor, o quanto que o Pará, nessa região ribeirinha, ela é carente. É verdade. Às vezes nós levamos 300 cestas básicas, ela acaba em 15, 20 minutos. É verdade. E a gente fica ali sem poder servir mais 300 ou 400 pessoas. Mas no mês que vem, outubro, a gente está encerrando agora o jejum do Yom Kippur, que encerra dia 15 para dia 16. E toda a arrecadação é para que a gente, logo no começo de outubro, a gente vai para a região Ribeirinho, e dessa vez a gente vai levar lá médicos, levar dentista, parceiros, né? E nutricionista, e levar alguém para tirar o documento, e vai ser algo especial. E através da TV o senhor está me dando a oportunidade de convocar os profissionais que podem nos ajudar dentro dessa ação social. E convoque, pastor, convoque mesmo. Você que puder e quiser ajudar, por favor, entre em contato com o pastor. Nós também temos esse trabalho, pastor, com os ribeirinhos. Ano passado nós visitamos mais de 20 ilhas. Oh, glória a Deus. E esse ano agora nós adotamos uma ilha, a Ilha dos Papagaios. Aleluia. E mensalmente estamos lá com eles também, Que né? bom. Meu coração pulsa pelo povo ribeirinho também. Pastor, é porque, na verdade, o que Deus precisa, eu sempre falo que esse avivamento que o senhor prega aqui nas quartas, na sexta, no domingo, e a gente está pregando aqui do lado a mesma linguagem, só tem uma finalidade: trazer as pessoas para Jesus. Amém. Acreditando que o coração das pessoas estão sedento. As pessoas estão perdidas e elas precisam e têm necessidade de uma direção divina para que os céus de Deus
reposicione essas pessoas para que elas possam receber de Deus, porque nós somos pequeno Cristo. A palavra cristão é pequeno Cristo. É verdade. Nós nascemos com essa linguagem para dizer para o povo que Deus tem o poder. Eu sempre digo que nós não temos nada, o que nós temos é para ser distribuído para alguém. Não tem a ver com nós, tem a ver com o que Deus nos encheu para dar aos outros. Amém, eu creio dessa forma também. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor. Pastor. Né? Pena que o tempo é pouquinho, a gente ficava bem mais tempo. Mas não vai faltar oportunidade. Agradecido, você que deseja aí, com a permissão do pastor, entre em contato aí com a Andressa, que é a secretária, e é um trabalho que não tem denominação. Hoje eu estou trazendo aqui pelo pastor, pela Esté, que foi o canal de Deus. Posso deixar o telefone da Andressa, com pastor? Certeza. É 091 991 34 93 88 é o telefone da Andressa, que coordena essa parte social da igreja. Meu pastor, muito obrigado. É uma honra minha, pastor. E quais as redes sociais da igreja, para quem quiser conhecer mais? AD Portas Abertas, tudo junto. Pastor Alexandre Guilherme, tudo junto. Pastor Alexandre Júnior. Esses são o canal do YouTube, AD Portas Abertas, e o canal no Instagram, AD Portas Abertas. Assim como o senhor, todas as quartas e domingo, os nossos cultos são transmitidos aí pelo Instagram e pelo Facebook e pelo YouTube. Benção, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Obrigado, pastor. Obrigado. Tamo junto. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Seja fiel até a morte. Hoje é a nossa segunda mensagem de 7 sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A palavra de hoje está em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tribulação pela qual você está passando, eu conheço a sua pobreza. Embora você seja rico, e a blasfêmia daqueles que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás.
Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, porque o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Essa é a nossa segunda mensagem. Falaremos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, sobre as 7 cartas, e o tema central desta igreja é: não desanime, seja fiel até a morte, porque as tribulações vão vir, mas vocês precisam ser fiéis até o fim. Falando um pouquinho sobre a cidade de Esmirna, ela era uma cidade próspera, ela era uma cidade portuária, era uma cidade ali de comércio muito forte, só que a igreja que estava lá não era uma igreja rica. Pelo contrário, ela estava numa cidade rica, mas ela era uma igreja pobre. Esmirna, interessante o significado desse nome, significa mirra, e o processo para você conseguir extrair a fragrância da mirra é justamente esmagando, e quando você esmaga, sai aquela fragrância maravilhosa. Isso profeticamente era o que aquela igreja iria passar, e não só o que aquela igreja, mas o que toda igreja e todo servo de Deus passa. Se você lembrar de 2 Timóteo 3, capítulo 2, diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Se nós pararmos para pensar, uma grande parte da nossa igreja como um todo, espalhada ao redor do mundo, está passando nesse momento por severa perseguição. Por exemplo, se nós lembrarmos da Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Irã, e poderíamos lembrar de vários outros países que perseguem, matam, torturam cristãos. Só que isso nunca fez a igreja parar de crescer. Pelo contrário, a igreja de Jesus jamais passará de crescer, porque a tortura, a perseguição, a morte jamais irá parar a igreja de Jesus. O Senhor disse: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Bom, falando aqui um pouquinho sobre esse texto, versículo 8 diz: escreva isso. Quem diz isso é o primeiro e último, aquele que esteve morto, mas ressuscitou e que vive. Jesus começa a carta relembrando aqueles irmãos o seguinte: a morte não pôde me deter, e se a morte não me deteve, também não vai deter vocês. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o soberano, eu sou aquele que nunca foi criado, eu sou aquele que sempre existiu. Perseguidores nascem, perseguidores morrem, passam, vão e vêm, mas eu jamais passo, porque eu sou eterno, diz o Senhor Jesus para aquela igreja e para nós. A perseguição não sai do controle das mãos de Cristo, Ele está completamente no controle. Tudo que você passa, irmão, toda perseguição que você sofre por servir a Deus, seja no seu trabalho, na sua família, até na sua igreja, seja onde for, tudo que você passar por amor a Cristo não passa despercebido aos olhos daquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que morreu, mas ressuscitou porque a morte não o pôde prender. Todas as igrejas, se nós pararmos para pensar, as igrejas destruídas na China, as agressões, as prisões, a tortura, os interrogatórios, os confiscos de bens, as expulsões, tudo que acontece no mundo inteiro para perseguir a igreja jamais foi capaz de paralisá-la. Pelo contrário, a igreja de Jesus só se fortaleceu e cresceu aos olhos de todo o mundo. Aqui em Apocalipse 5, 9 e 10, a palavra do Senhor nos garante que nós reinaremos com Cristo. Hoje somos perseguidos, mortos e torturados, mas chegará o dia em que nós estaremos vivos com o Senhor para sempre, reinando com Ele por toda a eternidade. Aqui na primeira parte do versículo 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Eu sei que você, embora você pareça pobre, na verdade você é rico. Hoje, infelizmente, uma parte da igreja de Jesus está muito preocupada em templos suntuosos, poder político, influência na mídia, força financeira, fama, se destacar das demais. São igrejas que são poderosas e ricas aos olhos dos homens, mas isso não impressiona Deus. O que o Senhor Jesus disse para aquela igreja é: embora você seja pobre, aos meus olhos você é rica. E hoje, infelizmente, nós temos igrejas que são o contrário, que são ricas, que têm tudo, mas aos olhos de Jesus são pobres. O que, na verdade, Jesus se impressiona não é com o templo suntuoso, não é com a quantidade de membros, não é com a música bonita que é feita. Isso, nada disso impressiona o coração do nosso Senhor Jesus. Isso impressiona homens. O que o Senhor se impressiona é com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração arrependido, com o coração que busca ao Senhor.
Aí o versículo continua dizendo também: eu sei também da blasfêmia daqueles que se declaram judeus e não são. Na verdade, eles são das sinagogas de Satanás. Além dessa perseguição externa que acontece, também tem a perseguição interna. Aqueles que estão dentro da igreja, que têm a aparência de piedade, mas na verdade são pessoas que estão ensinando falsas doutrinas, ensinando coisas que o povo de Deus vai se corromper se naquilo acreditar. Interessante, né? Quem sonda os corações, que é só o nosso Senhor Jesus, somente Ele sabe o propósito de cada um. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 13, não vamos ler agora para ganhar tempo, da parábola do joio e do trigo, que os discípulos perguntavam: então, será que é o momento de a gente tirar o joio agora? E Jesus disse: não, deixa crescer junto. O joio e trigo crescem junto, quando chegar a hora, o Senhor enviará os anjos e eles farão a colheita. Isso quer dizer que, infelizmente, além dessa perseguição externa, existe essa perseguição interna de pessoas infiltradas em muitas igrejas, ensinando coisas que não vêm do coração de Deus, mas vai chegar o dia em que o próprio Senhor Jesus fará distinção entre aqueles que servem a Ele de verdade e aqueles que não servem, daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus e daqueles que não são. E caminhando para o fim, no versículo 10 e o versículo 11... a palavra do Senhor diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Você vai passar por uma tribulação de 10 dias. A gente não sabe exatamente o que significa os 10 dias, né? Mas alguns estudiosos, eles sugerem que poderia ser os 10 grandes perseguidores que já houve da igreja de Jesus: Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Severo, Máximo, Dácio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, que por mais de 200 anos perseguiram e mataram a igreja de Jesus, jogaram na arena, no Coliseu, foram mortos por fera, foram incendiados vivos. Foi uma perseguição terrível que houve durante aqueles 200 anos, talvez um dos períodos de perseguições mais severas. E o Senhor Jesus disse: ao vencedor eu darei então a coroa da vida. Isso significa que, infelizmente, vai ter pessoas que não vão vencer. Infelizmente, as igrejas estão cheias. Infelizmente não, felizmente as igrejas estão cheias, mas infelizmente muitos dos que estão lá dentro não estão ali realmente para servir ao Senhor, para cultuar ao Senhor, e talvez dentre esses não teremos alguns vencedores, porque só herdarão a coroa da vida aqueles que são realmente vencedores, aqueles que forem fiéis até a morte. E sabe o que eu fico pensando hoje, pessoal? Trazendo e aplicando para a nossa vida, infelizmente tem muitas pessoas que abandonam e deixam de ser fiel ao Senhor, às vezes nem por perseguição, mas simplesmente por algo que o mundo oferece. Às vezes não precisa nem vir uma perseguição para a pessoa simplesmente desistir de ser fiel ao Senhor, apenas o mundo oferecendo alguma coisa e a pessoa já deixa de ser fiel. Que Deus tenha misericórdia de nós. Maranata, Senhor Jesus, volta logo, nos busca, nos prepara e nos busca. Senhor, eu quero terminar dizendo o seguinte: avalie o custo de seguir a Jesus. Avalie se realmente você está disposto a servi-lo até o fim. Avalie se realmente você está disposto a sofrer as perseguições por amor de Cristo, porque aqueles que querem viver piedosamente uma vida para Cristo sofrerão perseguições. Essa igreja, a igreja de Esmirna, era uma igreja perseguida. A nossa igreja aqui também é perseguida. A igreja que eu digo no mundo, a igreja de Cristo, nos dias de hoje. Não existe evangelho sem perseguição, mas se você for fiel até o fim, o Senhor Jesus te dará a coroa da vida. Ele te dará a vida eterna com Ele, que é o maior de todos os presentes que nós podemos ter. Seja fiel até a morte. Deus te abençoe. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes.
vez. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te direi e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Compreendo os teus caminhos. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual.